Meus amores, uma boa tarde novamente, né? E vou soltar para vocês mais o restante dos sonhos. Agora ainda tenho 3 sonhos para soltar, é isso que eu tô lembrando, né? Pra falar a verdade, é 4, com o sonho do templo católico, né? 4 sonhos que eu tenho para soltar para vocês. E eu vou soltar agora, né? Não, meus cabelos. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu e umas pessoas, né? Tava eu e umas pessoas, essas pessoas tinham acabado de chegar de viagem, não sei de onde que eles iam, né? Sei que eles tinham acabado de chegar de viagem, estava mais ou menos numa casa. E nessa casa que nós estávamos, eles se organizaram, né? Estavam assim, ajeitando o campo para ficar, e eles se organizaram. E eles se organizando lá dentro, né? Eles ficaram lá dentro. E depois que se organizaram, foram fazer comida. Eles foram fazer comida e na hora que eu estava fazendo comida, eu peguei um pé de cebola, que é cebola em palha. Eu peguei um pezinho de cebola e saí para plantar em outra casa. Eu saí da casa onde eu estava, fui plantar em outra casa. Quando eu cheguei lá para plantar o pé de cebola, antes de eu chegar, eu vim andando, né? Eu saí de uma casa e vim andando pelo meio da rua até chegar na outra casa. Eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei um pedaço de um templo. Mas um pedaço de um templo enorme de grande. Só um pedaço, ele era enorme de grande. Ele era branco, embaixo assim, umas coisinhas assim em cima, né? Tinha uma coisinha marrom, a listra assim marrom, uma tintura marrom de listra. E mais embaixo era uma coisinha, em cima era uma cor branca, embaixo uma coisinha marrom, e mais embaixo uma coisinha amarelazinha, um azulzinho bem clarinho, e outra coisinha, né? Que eu não tenho bem lembrança. Quando eu fixei os olhos no templo, o templo sumiu do céu. Eu continuei o meu caminho, fui lá para essa outra casa. Quando eu chego nessa outra casa, eu fui plantar o pezinho de cebola. Lá a areia era bem pretinho. Eu plantei, escavei um buraquinho, plantei o pezinho de cebola lá na frente dessa casa. E essa casa, deixa eu contar os detalhes para vocês. Essa casa não tinha teto, essa casa só tinha um portal. E quando eu plantei o pezinho de cebola lá na frente dessa casa, eu me levantei e olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 homens descendo do céu. Não era anjo, não, era homem mesmo, homem. Ele desceu do céu pra terra, né? Ele desceu no meio da rua, da onde eu tava. Na hora que ele desceu lá no meio da rua, 2 ficaram lá no meio da rua. Aí eu disse assim, eu falei assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu ia sair pra ver quem era, o homem já veio na minha direção. Na hora que ele chegou na minha direção, ele disse assim, cadê? Deixa eu ver pra mim, né? Aí eu peguei e saí, né? Saí. Eu tava na hora que ele chegou pra mim e falou isso, nós dois estávamos na frente dessa casa, que não tem teto, só tinha um portal. E nós fomos lá pra essa casa, para as outras casas. Tinha mais atrás dessa casa, tinha outras casas na lateral, 3 casas. Quando eu cheguei lá nessa casa, na primeira casa, eu olhei, ele olhou, tinha uma mulher lá dentro, ele não se agradou não. Passou lá pra outra casa, segunda casa. Chegou na segunda casa, ele também olhou, não se agradou não. Fomos lá pra primeira casa, que é a última, né? Indo daqui pra lá é a última, né? Ele chegou lá, eu abri a porta pra ele, uma brechinha da porta. Aí ele olhou, eu olhei, a mulher que tava lá dentro, ela olhou pra nós, com a cara de espantado, né? E na hora que eu vi que ele olhou pra ela olhou pra ele, né? Ela mudou, deu um semblante de alegria, né? Glória a Deus. O semblante dele foi um semblante de alegria, de contentamento, né? Ele ficou satisfeito. E ele olhou, se virou, eu tava assim do lado dele assim, né? Ele se virou de frente pra mim, deu um sorriso. Aí eu deixei lá e fui pra frente da casa onde eu tava lá. Com uns instantezinhos, que ele veio pra onde eu tava, uns instantezinhos. Ele trouxe essa mulher, ela tava completamente diferente. Ela tava assim, mas sabe o que é totalmente diferente? Totalmente diferente do que nós vimos, porque ele viu e eu vi essa mulher lá dentro dessa casa. Ela tava assim, como eu mesmo fico aqui, ela tava do mesmo jeito que eu tava, entendeu? É como, não sei se ela tava comendo, ela tava pregando a palavra de Deus, sei que ela tava fazendo mal. Na hora que ele trouxe ela tava imóvel, ela não se mexia, ele tava trazendo ela, era como se tivesse dura, assim, sem se mexer, tá entendendo? Aí eu peguei, olhei assim pra ela, e sabe o que foi que ele fez quando ele vinha trazendo ela? Ele pegou, colocou ela mesmo no centro da porta, dessa casa que não tinha parede, não tinha, não tinha telhado, não tinha teto. Ele pegou, colocou ela mesmo no centro dessa porta, já suspensa do chão, já no ponto dele subir com ela. E naquele momento ali eu olhei assim pra ele, pro rostinho dele, vi o rostinho dele de decidido, né? E eu olhei pra ela assim, achei ela tão linda. Aí eu peguei assim, eu vou conversar com ela. Eu falo a verdade, não sei, eu tive foi pena dela, né? Porque ele já ia levar ela, tá entendendo? Aí eu peguei e disse assim, eu vou falar com ele pra dar onde ele vem. Ele vem do céu, com certeza ele conhece Jesus. Eu amo essa conversa, né?
Aí eu cheguei e não fui perguntar isso pra ele, olhou assim pra mim com a cara assim, boa tarde, linda. E olha o que eu tenho pra dizer pra vocês. Quando eu falei isso pra ele, eu me acordei. Quando eu fiz essa pergunta pra ele, ele olhou pra mim, né? Aí eu olhei assim pro rosto dele, ele ficou assim, será que é isso que tu tá me perguntando mesmo? Assim, tá entendendo? Aí eu fiz assim, eu me acordei, né? Ele não vi nem o que ele respondeu. Assim, se ele respondeu, não, tá entendendo? Não tenho lembrança de nada. Por isso que eu não vou nem falar pra vocês, porque eu não tenho recordação. Só me relembro do que eu botei na minha cabeça pra perguntar ele, eu perguntei a ele, entendeu? Sem cabeça, mas perguntei, né? E quando eu me acordei, eu disse assim, meu Deus, que sonho estranho, vou dormir mais um pouquinho. Eu vou dormir um pouquinho quando eu dormir esse pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher, toda maquiada. Toda maquiada a cabeça da mulher. Aí eu peguei e disse assim, fala, meu Deus, que sonho estranho. A sobrancelha dela aqui toda feita, os olhos aqui todos cheios daquele negócio, né? E o rostinho dela cheio de pó, os beiços dela cheios de batom. Ela toda maquiada, maquiagem no rosto dela completo. E ela falando de maquiagem, eu olhei assim pra ela e eu me acordei. Aí eu fiquei imaginando que Cristo, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Cristo fala que a casa dele é casa de oração. Aí eu disse assim, então se a casa dele é casa de oração, então isso é 4 templos. Então é 4 templos. Se a casa dele é chamada casa de oração, é só você prestar atenção. Eu vou até ler esse versículo pra vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Glória, passei foi demais. Agora cheguei. Ó, vou ler só esse versículo pra vocês e vou continuar dando explicação do que eu entendi do sonho, ó. E os ensinavam, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Tá vendo aí? O templo que as pessoas se congregam dentro, aquela mulher representa uma religião. Era 4 casas. A primeira, que foi o templo de Israel, tá arribado só o muro das lamentações, só vocês entenderem. A primeira casa, que tinha só a parede levantada e um portal, representa o templo de Israel. A terceira casa é o quê? A última é o templo dele, que ele construiu, ele ergueu dentro de 3 dias. Dentro de 3 dias ele ergueu esse templo. Que foi justamente que foi essa mulher que estava lá dentro, que ele se agradou dela, entendeu? Que é o quê? Vocês sabem que religião representa o quê? Uma mulher. Pois então, a primeira o templo católico, ele não se agradou. O templo evangélico, muito pior. Aí eu disse assim, fala, meu Deus, por que você não se agradou do templo católico, então, do templo evangélico e nós, né? Aí eu disse assim, não, mas eu vou olhar. No livro do Apocalipse está dizendo, nós somos as primícias que foram compradas para Deus e para o Cordeiro. Aqueles que permanecem firmes até o final, sem ter na boca deles engano, entendeu? Prega a palavra de Deus firme e forte. E ainda tem outros detalhes que tem nesse versículo. Fala que para onde o Cordeiro vai, elas seguem o Cordeiro. Então, meus amores, é o ID de Cristo também. Esse versículo tem vários sentidos, eu já li ele para vocês. Só que eu tô soltando só o sonho. Tô soltando os versículos, mas não é completo, por detalhe, né? O sonho eu soltei completo. Então, a primeira casa é o templo que foi profetizado, que seria derrubado, tá lá só o muro da lamentação. A segunda casa é o templo católico. A terceira casa, a terceira casa é o templo que? O templo evangélico, que é a última casa que ele ergueu, que é justamente o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Aqueles que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Que na boca dele não há engano. E sabe o que foi que ele me mostrou? Que eu entendi do segundo, do terceiro, até 4 tempos, né? Então, do terceiro tempo, sabe o que foi que eu entendi? Que ele não vai levar o tempo evangélico, sabe por quê? Por causa da vaidade. Quando ele me mostrou aquela cabeça, eu já entendi tudo. Que é o que? A vaidade da igreja dentro do tempo evangélico. Dentro do tempo católico tem idolatria. A Bíblia é cheia das pessoas que não vão subir para o céu por causa de idolatria. E Deus o castiga. Aí a Bíblia tá cheia. E essas pessoas do tempo evangélico, uma cabeça que ele me mostrou, a cabeça da mulher cheia de maquiagem. Eu fui soltar isso na igreja, a mulher lá foi com raiva de mim, não olhou mais nem pra minha cara, ela foi com nojo da minha cara. Entendeu? Eu só faço o que Deus me manda. Deus me mandou, eu tô fazendo, que doa quem doer. Ele manda, ele se responsabiliza. Pois então, assim. Meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês.
Meus amores, graças a Deus que Deus chama a nossa atenção e Deus nos alerta. E se Ele não nos alertasse e pegasse nós com a nossa iniquidade? Mais triste seria, não era não? Pra mim mais triste seria. Entendeu? Graças a Deus que Ele, né? Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós atenderdes ter feito Covid de ladrões. A maioria do tempo é o evangelho. É só ganância, ganância, ganância. O reino do céu é a pregação do jeito que deve ser, as palavras de Deus. Tá lá no livro do Apocalipse, é só ir pra lá. Se corrigir as pessoas lá no livro mesmo. Porque ele deixou tudo escrito. Entendeu? Deixou por segundo. Eu li, foi o primeiro sonho da casa, né? Agora eu vou do templo. Que foi o primeiro, foi o templo que eu vi, né? Vi o templo, depois fui ver as casas, né? Apareceram essas casas, né? Então, agora eu vou soltar o sonho do arrebatamento. É continuação do sonho do arrebatamento. Eu sonhei, eu tava caminhando, era na vareda, no caminho, na vareda. E eu não vinha só, não, vinha uma outra pessoa. E quando eu vinha que eu olhei pro céu, eu avistei como é que chama? Fosse umas varas de um avião no céu, umas varas de um avião no céu. Quando eu miro a vista pra lá, pras varas do avião, não era um avião, ele já vinha, era na minha direção. Era uma nave espacial, rosa, ela era rosa. Em cima dela era cheia de luz, e a cozinha rosa, e mais embaixo assim, era cheio de luz, chega clareava o chão. Ela ficou assim parada no ar, né? Suspensa no ar, e ficou clareando o chão. Aí, né, eu corri, foi medo dela, eu corri, entrei pra dentro de uma casa. Eu tinha parado nesse caminho, eu parei mesmo na frente de uma casa velha. E nessa casa, ela tinha parede, eu tinha janela, eu só sei que eu passei essa casa, eu passei. Eu não entrei, não abri a porta, entrei, eu passei, não sei como foi que eu passei, sei que eu passei, acho que eu tava transparente, né, pra passar de um lado pro outro, né. Então, sei que eu passei, cheguei lá dentro, tinha um homem. Aí, quando eu entrei lá dentro dessa casa, o homem saiu, foi-se embora. E eu fiquei lá dentro, depois eu saí. Quando eu cheguei, continuando nesse caminho, nessa vareda, quando chegou lá na frente, sabe o que foi que eu vi? Um pé de árvore bem grande. Eu não sei se era pé de mangueira, eu sei que era um pé de árvore muito grande. E ele era assim, bem profundo e bem grudado na terra, né? E olhando assim pro pé de árvore, tinha um buraco, mesmo no pé da árvore, um buraco, mesmo no pé da árvore, que dava pra ver assim. Vinha descendo assim, até lá embaixo. Eu peguei, olhei lá embaixo tinha uma pedra, preste atenção nesse detalhe. Lá embaixo tinha uma pedra, assim, encostada da parede, assim, que tinha cavado. Aí eu peguei, olhei assim, né? Tá dentro do buraco, mas tava outra pessoa, mas eu peguei isso assim. Vale, um buraco. Era bom que se tampasse aqui todinho de cimento, arrodeasse todinho de cimento pra poder botar água ali pra dentro. Eu falei desse jeito. Apareceu um homem pelas minhas costas e disse assim: não é pra fazer nada aí. Aí eu peguei e saí, né? Saí e fui me embora, entendeu? Aí, meus amores, eu me acordei. Aí, só até aí eu conto pra vocês. O sonho dessa nave espacial e o sonho dessa nave, né? Então, meus amores, olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. É tempo de vigilância, é tempo de alerta. Ou vocês se alertam, ou vocês vão ser deixados pra trás. Se vocês continuarem pensando que vocês estão fazendo a coisa certa, tem que haver conserto. Cristo é santo, o nome lá, o céu tem o nome de eternidade, é santo também. E ele exige santidade da gente. As pessoas não querem ir pro céu, mas não querem se santificar, não. Quer que ele leve do jeito que a pessoa quer. Não é bem assim que funciona, não. Lá é como se Deus, Jesus, fosse obrigado a levar as pessoas do jeito que elas estão. Não é bem assim que funciona, não. Ele diz assim: vinde do jeito que vocês estão. Mas o que? Vocês não podem permanecer. Ele diz: é impossível as pessoas herdar o reino do céu se não nascer de novo. A pessoa vem com mala velha e tudo, fica dentro da casa dele e não quer largar aquelas coisas horríveis. Tem que ser uma nova pessoa, entendeu? Entreguei pra vocês. Deixa eu me lembrar de mais outro. Era 4, né? Eu me lembrei que era 4. Vou soltar o... Deixa eu me lembrar do outro. Eu me lembrei da casa, eu me lembrei da nave espacial. Ainda tem outro, mas eu esqueci do outro. É porque é muito sonho. Se eu for contar, dá mais de 10. Olhe. Eu fui botar o nome dos sonhos, tudo dos sonhos que eu já tive, dá quase 20. Como é que eu tenho cabeça para soltar estudo nas igrejas? Eu não tenho, eu solto os mais principais. Por mim, eu soltava era tudo. E assim mesmo eles não vão permitir, não. Porque aqui na Terra, eles pensam que quem manda é eles. O ser humano pensa que quem manda é ele no templo dele. No templo dele, na casa dele, o pessoal pensa que quem manda são os terrestres mesmo. Mas não, quem manda não é vocês, não. Quem manda é o Deus de Israel. Entendeu?
que é que eu tenho pra dizer? Eu vou soltar esse outro sonho, porque o outro eu não me lembro. Eu vou soltar o sonho pra Igreja Católica. Porque ele apareceu pra mim, eu tenho que soltar mesmo, né? Glória a Deus. Glória a Deus, vou soltar e solto mesmo. É pra soltar, eu tô soltando. Ó, eu sonhei que eu tava num caminho. Eu vinha num caminho, vinha eu. Glória a Deus. Vinha eu e Jesus, nós vinha no caminho. E vinha uma mulher do lado dele, né? Nós três, no caminho carroçal. E ele chegou e disse assim, nós vinha andando, né? Mato do lado, mato do outro, aquele caminho. Então, nós vinha andando. Quando nós chegamos, quando nós vinha andando, né? Aí ele chegou pra mim e disse assim, tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade. Na hora que ele tampou a boca, o inimigo apareceu, avançou em cima dele. E ele se virou, saiu guerreando com ele, afastou ele pra bem longe. E na hora que ele afastou ele, eu peguei, né? A mulher foi... Na hora que ele saiu guerreando, eles dois, né? A mulher foi pra um lado, eu fui pro outro. E ele saiu guerreando. Eu sei que ele deu um empurrão bem grande nele, porque ele se afastou bastante, né? Na hora que ele se afastou, a mulher pegou lá na mão de Jesus e puxou para nosso lado. Quando ele passou pro nosso lado, que ele ficou na nossa frente, Cristo desapareceu. E o inimigo, na hora que ele veio de lá pra cá, ele estacou por cima do escudo transparente. E não transpassava esse escudo. E eu peguei, vi que ele não passava o escudo, a mulher sumiu e eu peguei e saí continuando o meu caminho. Fui lá pro templo católico. Quando cheguei lá na frente do templo, mesmo na porta, eu peguei e disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja cheia de sujo. Aí, meus amores, sabe o que foi que eu fiquei meditando? O que ele quer que eu fale pra vocês é sobre a idolatria. Eu vou falar pra vocês agora. E sobre essa vassoura e sobre o sujo, é o quê? É o que vocês estão contaminando, o quê? Os fiéis. O sujo que eu vi foi dentro da igreja, não. Foi lá de fora da igreja. A igreja estava limpa, mas por fora estava cheio de sujo. Sabe o que isso quer dizer? É estar dentro da igreja sujo e também tá fora. Por quê? Porque vocês estão conduzindo essas pessoas para levar imagem para dentro das casas delas. Para que o pecado não seja só dentro do templo, seja dentro da casa delas também. Vocês vão pagar um alto preço por isso que vocês estão fazendo com as ovelhas que não são de vocês. Essas ovelhas são de Cristo. E vocês vão pagar um alto preço. Ai de vocês, padre. Ai de vocês, sacerdote, né? Pois então, porque o que Cristo manda eu fazer, eu tô fazendo, né? Bora lá para a parte da idolatria. Vou para a parte da idolatria, então eu vou falar mais algo que vocês estão fazendo de errado na casa de Deus. Sobre o quê? Que Deus casou o homem e a mulher. O primeiro casamento que uniu foi Deus. Ainda vou mostrar para vocês, ainda vou provar. Em três partes do primeiro livro da Bíblia. Não tem erro, não. Tem na Bíblia do católico, tem na Bíblia do crente. Vocês pecam porque vocês mesmo querem. Só porque não gostam de obedecer o que está escrito. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo sabe que a gente é tempo do Espírito Santo. Todo mundo sabe que Deus habita dentro de nós, não é não? Olha, quando eu saí varrendo da igreja, eu me acordei do sonho, viu? Que é pra vocês... Agora eu tô lendo as Santas Escrituras pra vocês. Êxodo 20. Pode procurar na Bíblia do Católico que tem. Êxodo 20 e as outras também que eu vou ler com vocês. Ó, presta bem atenção, tá? Uma sentença enorme de grande vindo pra vocês. Ou vocês se arrependem, ou então vocês vão... Os fiéis, se não saírem daí, vão ser participantes do pecado dela. Entendeu? Ó. Tá escrito lá no livro do Apocalipse. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Medo, como é que eu vou colocar Deus na frente de um ídolo? Me explica. Tu não é templo do Espírito Santo. Se tu se ajoelhar perante de uma imagem de escultura, tu não tá curvando ele, não? Tu não tá curvando ele porque ele sai de dentro de ti. Ele deixa tu sozinho. É só tu e a tua imagem. Entendeu? Porque ele não aceita jamais, de modo nenhum, vocês fazem isso com ele. Entendeu? Pensou tu podendo se ajoelhar perante a Deus, tu se ajoelha perante uma imagem de escultura e ainda quer humilhar ele. Aí tu demonstra que tu odeia ele. Mas não vou ficar falando isso não, que tá no versículo aqui embaixo, dizendo que vocês odeiam ele. Por causa dessas idolatria que vocês fazem. Vocês demonstram que vocês odeiam ele, entendeu? Eu vou continuar lendo, ó. Vocês entenderam, né? Não colocar as imagens perante a mim. Então, se tu é um vaso que ele entra dentro de ti, quando tu se ajoelha perante ela, tu já curva ele. Curva ele não. Tu se curva só, porque no mesmo momento ele sai de ti, deixa tu sozinha. Jamais eu vou dizer que Deus vai se ajoelhar perante imagem de escultura. Jamais. Eu jamais vou abrir minha boca para tal coisa, entendeu? Não farás para ti imagem de escultura. Olha o que ele pede. Isso aqui é um mandamento. Quando chegar no último versículo aqui, eu vou... Tá aqui o nome, mandamento. Isso é um mandamento.
Vou continuar, só vocês lerem. Eu vou parar no versículo 6, que é o que? Um mandamento, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante em cima no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, nem nas águas debaixo da terra. Nada ele aceita as pessoas fazerem de imagem, nada mesmo, nada. Continuando. Não te encurvarás a ela. Olha o que ele está pedindo. Para que vocês não se ajoelhem perante a ela. Continuando. Nem aí se virá. Rezando não sei quantas Ave Maria, vocês estão cultuando a ela. Cultuar a Deus, que o Deus de Israel que vive no céu, vocês não cultuam. Mas o que? Tá aqui, tá escrito. Deus está dizendo que vocês não cultuar a ela. Cultuar, vocês ficarem rezando, vocês ficarem cantando. Essas coisas, tipo de arrumação. Para o quê? Para algo que não é. Ele não aceita isso. Por que as pessoas não entendem que ele não aceita isso? Aqui é um mandamento, as pessoas ignoram. Padre ignora, os fiéis da Igreja Católica ignoram, porque está escrito. Continuando. Não te encurvará a elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Você está vendo, né? Sou Deus zeloso e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por causa disso que vocês estão fazendo, vai ser atingido o que? A tua geração, a geração dos teus filhos, por causa disso que tu está fazendo. E até a quarta geração. Último. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Deixa eu terminar o resto do versículo. Não serem excluídos, é só você pegar nível 100 na academia de magos. Que visito a iniquidade dos pais a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Você está vendo aí? Deus disse que vocês odeiam ele quando vocês têm imagem de escultura. Encerrei para vocês aqui. Fui.